Senhores vereadores, boa tarde. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer aos servidores municipais, servidores da Câmara, parte técnica que nos auxilia, Rodrigo, demais vereadores, assessores que acompanham a sessão no plenário. Uma boa tarde a todos. Para iniciar a sessão, peço ao vereador César, secretário da mesa, que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, está alto esse. Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, João Bechara Neto, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, abrimos a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 15, versículo 29, até o 33, está escrito: O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção ficará mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Vereadores, nas considerações iniciais, eu peço a gentileza dos senhores, eu quero focar a minha somente em parabenizar o vereador Estevão por mais um ano de vida, pedindo a Deus aí que dê a ele muita saúde, muita sabedoria, muita paz no coração, que ele continue sendo esse vereador amigo, companheiro, sempre colaborando com os trabalhos da Câmara, que Deus continue te abençoando, vereador. É oportuno essas considerações iniciais para os vereadores, mas peço que se resuma somente em parabenizar o nosso amigo vereador Estevão por conta do tempo. Está franqueada a palavra. Parabenizar na outra sessão, tem mais tempo, né? Então, passaremos então para o material de expediente. Eminente presidente, nobres edis deste Poder Legislativo Municipal, ao público presente, que nos acompanhe também de forma virtual na rede social Facebook. Boa tarde a todos. Nós estamos entrando na 7ª sessão extraordinária do ano de 2023, na 20ª legislatura, no 3º ano legislativo, ao qual foi convocada através da portaria CMI número 173/2023 e convoca para a sessão extraordinária da data de hoje, a partir desse momento, para apreciação do projeto substitutivo número 2/2023, projeto de lei substitutivo ao 29/2023, de autoria do Executivo Municipal, que institui novo Código de Obras do município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, nos termos em que especifica. Esta é a matéria a ser apreciada, a qual passo a dar publicidade na mesma. Antes da matéria, nós temos um ofício de número 189/2023, de autoria do Executivo Municipal, endereçado a esta Câmara, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulo Sérgio Toledo Costa. Senhor presidente, encaminha-se a vossa excelência o projeto de lei complementar substitutivo, em anexo cuja ementa versa em verbis, institui novo Código de Obras do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Deste modo, espera-se que o projeto seja recebido nos ritos que lhe são próprios, em obediência aos mandamentos da Lei Orgânica do município de Itapemirim e em conformidade ainda com as demais normas intrínsecas ao processo legislativo municipal. Em tempo, tendo em vista o profundo teor técnico da matéria e a realização anterior de outras reuniões com esse nobilíssimo poder, bem como o que consta no processo BPMS 1512/2023 do ofício da presidência dessa Câmara 145/2023, originado por Vossa Excelência, solicita-se que seja designada em data melhor conveniência para essa presidência reunião reservada com os nobilíssimos edis, componentes da atual legislatura, a fim de se prestar informações preliminares relativas ao projeto visando seu melhor processamento. Reforça-se que a presente iniciativa visa estabelecer
melhor comunicação entre os poderes, fortalecendo a sinergia necessária para a consecução dos objetivos de desenvolvimento do nosso município, com a participação dos servidores técnicos da Secretaria Municipal de Obras, incluindo seus fiscais, bem como o secretário municipal de Integridade Governamental e Transparência e a assessoria executiva de gabinete do chefe do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Após segue a mensagem número 300, de 10 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ínclitos vereadores componentes da atual legislatura municipal. Nos termos do parágrafo único do artigo 31 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, combinado com o artigo 61, inciso 3, o artigo 36, inciso 2 da linha A da mesma lei, em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, encaminha-se para apreciação dos nobres edis, incluso o projeto de lei, na verdade, projeto de lei substitutivo, que institui o novo Código de Obras do município. O presente projeto de lei surge após valiosíssimo diálogo realizado entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, considerando-se a necessidade de ajustes que tornassem o presente instrumento mais moderno e coeso com a realidade do município de Itapemirim, razão pela qual submete-se, conforme as justificativas inerentes à propositura original, a seguir dispostas. O presente projeto de lei surge por necessidade que o município de Itapemirim consta com o obsoleto regramento tratado como Código de Obras desta cidade, datado de 12 de julho de 84, por meio da Lei 907, ou seja, fora estabelecida na década de 80 do século passado, necessitando de urgente atualização. É ser disso que, à época, a visão do ambiente urbano desejável possuía caráter completamente diverso daquilo que hoje, conforme o interesse público, é exigido desta municipalidade. Pessoas, famílias e suas relações sofreram mudanças profundas neste lapso temporal, razão pela qual surgiram novas dinâmicas sociais que impõem ao poder público regras mais adequadas ao cenário atual. Desse modo, é imperioso destacar que, naquela época, a nossa cidade tinha predominância extrema de áreas rurais, sendo que o desenvolvimento urbano, notório neste interstício, exige melhor aplicação de métodos e regras que permitam a continuidade do crescimento e da expansão do desenvolvimento. A transformação de uma sociedade rural em urbana tem características marcantes para Itapemirim, razão pela qual a legislação que hoje vigora é absolutamente ineficaz para promover o mais acurado esteio para fomento do crescimento sustentável que odiernamente se exige. Ressalta-se que fora levado em consideração que a experiência da urbanidade contemporânea é diversa da estabelecida à época da formulação da lei, que vigia até então, sendo muito mais compacta, menos segregada, fluida, direcionada ao agrupamento de pessoas em comunidade, deslocamentos locais otimizados, tendo ordenadas as construções que lhes serão a imagem. Não se pode olvidar que o município, nos padrões atuais, requer-se mais vibrante, mais coletivo, com um ambiente que transpareça o devido cuidado do poder público com a sua população. Portanto, tratando-se de projeto de lei de profunda relevância inerente ao serviço público municipal, espera-se uma acolhida favorável por essa nobilíssima Câmara Municipal. Atenciosamente, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Enfim, nós temos agora o projeto substitutivo ao 29, PS número 2/2023, protocolizado nessa casa em 10 de outubro, através do processo eletrônico número 449/2023, informa a todos, reforçando que toda a matéria legislativa desta Câmara está disponível no site deste Poder Legislativo de forma pública e restrita para acesso a qualquer cidadão. Eminente presidente, conforme combinado, essa matéria ela tem 305 artigos. Portanto, eu vou me resumir aqui nos artigos, lendo os caput dos artigos, não os incisos e as alíneas ou os parágrafos. E aí, caso algum nobre edil peça a necessidade de faça a leitura de forma pública, farei. Mas, para otimizarmos, até porque temos uma sessão ordinária logo mais 18 horas. Institui novo Código de Obras do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nos termos em que especifica prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1 dos Procedimentos Administrativos, capítulo 1, Disposições Preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Código de Obras do município de Itapemirim,
o qual estabelece normas para a elaboração de projetos e execução de obras e instalações em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais, cujo objetivo é disciplinar a aprovação, a construção e a fiscalização, assim como as condições mínimas que satisfarão a salubridade, estabilidade, acessibilidade e habitabilidade das obras em geral. Artigo 2º. Toda e qualquer construção de edificações, reforma, com ou sem modificação de área construída, demolição, instalação de equipamentos e abertura/escavação de logradouros, efetuados a qualquer título no território do município, estão sujeitos à aprovação e licenciamento por parte do município. E aí nós temos nesse artigo 4 parágrafos. Capítulo 2, dos direitos e responsabilidades. Seção 1 do município. Artigo 3º. Cabe ao município a aprovação e licenciamento de obras, de edificações, instalação de equipamentos, infraestrutura e abertura/escavação de logradouros, observadas as disposições deste Código, bem como os padrões urbanísticos definidos pela legislação vigente. Artigo 4º. O município comunicará aos conselhos regionais de classe, qualquer irregularidade ou infrações cometidas pelos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos ou obras que incorram em comprovada imperícia, má-fé ou execução em desacordo com as condições de licenciamento ou legislação vigente. Artigo 5º. Aprovação do projeto, emissão de licença ou qualquer outro ato da administração do processo não implica o reconhecimento do direito de propriedade. Seção 2, do proprietário, possuidor e do empreendedor. Artigo 6º. É direito do proprietário, possuidor, titular do cadastro imobiliário do empreendedor, promover e executar obras em seu terreno, mediante prévia autorização do município. Artigo 7º. Em todas as veiculações publicitárias ou técnicas dos empreendimentos imobiliários, fica o proprietário, possuidor ou empreendedor obrigado a fazer constar o número do processo administrativo do projeto aprovado e o nome do responsável técnico pela obra, sob pena de aplicação das ações fiscais cabíveis. Artigo 8º. A responsabilidade por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências no projeto, execução de serviços e obras, utilização e manutenção das edificações e seus equipamentos, competirá ao requerente do pedido de aprovação. Seção 3, do autor do projeto e responsável técnico. Artigo 9º. É obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração de projetos, na execução de obras e na instalação de equipamentos, sempre que assim o exigir a legislação federal relativa ao exercício profissional. Artigo 10. Profissional habilitado poderá atuar individual ou solidariamente como autor ou responsável técnico pela execução da obra, assumindo sua responsabilidade no momento do protocolo, do pedido de licença ou do início dos trabalhos da construção. Artigo 11. É facultada a substituição do responsável técnico pela execução da obra, mediante comunicação à Prefeitura, acompanhada da anuência do profissional substituído, sendo obrigatória a substituição em caso de impedimento do profissional atuante, sob pena de aplicação das ações fiscais cabíveis. Capítulo 3 do processo administrativo. Seção 1 dos instrumentos de controle das atividades edilícias. Artigo 12. Por requerimento da parte interessada, a administração municipal fornecerá informações, laudos técnicos, assim como autorizará a execução de obras e reformas, segundo as normas estabelecidas mediante a emissão de alvará de licença para demolição e certidão de demolição, aprovação de projeto arquitetônico, alvará de licença para construção, renovação de alvará de licença para construção, aprovação de projeto de modificação com ou sem acréscimo de área, licença para pequenas obras, certidão de conclusão de obra, certidão de alinhamento, licença para construção de muro ou gradil, licença para obras e logradouro, certidão de conclusão de serviço, certidão de localização e numeração, certidão de área e confrontações com visto em planta. Seção 2, do alvará de licença e certidão de demolição. Artigo 13. A demolição total ou parcial de qualquer obra ou edificação, exceto nos muros de fechamento de até 3 metros de altura, somente poderá ser realizada mediante prévia autorização com a respectiva emissão de alvará de licença de demolição. Somente após a demolição do imóvel será expedida a certidão de demolição para averbação junto ao cartório de registro geral de imóveis. Seção 3 da aprovação do projeto arquitetônico. Artigo 14. A aprovação do projeto arquitetônico contempla as informações imprescindíveis dos projetos, visando a conferência do mesmo às normas deste Código, do Plano Diretor Municipal e demais parâmetros edilícios estabelecidos na legislação pertinente, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Artigo 15. Qualquer obra somente poderá ser iniciada após a análise e aprovação do projeto arquitetônico e expedição do alvará de licença para construção, em especial para edificação, inciso 1, edificação nova
consiste em edificação a ser implantada pela primeira vez ou após a decorrência de demolição total. Reconstrução, inciso 2. Inciso 3, modificações com ou sem acréscimo de áreas. 4, reforma com ou sem acréscimo de áreas. 5, restauro, que compreende a reconstrução ou modificação de edificações de interesse histórico, artístico, cultural e de interesse local de preservação. Seção 4 do alvará de licença para construção, no artigo 16. O alvará de licença para construção consiste em documento obrigatório que comprova o licenciamento do projeto aprovado e que autoriza o início da obra, podendo ser requerido pelo proprietário ou possuidor. Artigo 17. O alvará de licença para construção será emitido conforme o projeto aprovado, podendo ser requerido simultaneamente com a aprovação do projeto arquitetônico. Artigo 18. Durante a execução da obra licenciada, serão admitidas modificações no projeto arquitetônico que somente poderão ser executadas após sua respectiva aprovação, sob pena de aplicação de ações fiscais cabíveis. Artigo 19. Após concessão do alvará de licença para construção, o proprietário da obra fica obrigado a colocar no prazo de 30 dias e a manter durante o período da execução dos trabalhos, em local visível ao público, placa contendo as seguintes informações. Inciso 1 ao 6. Número do primeiro alvará de licença para construção, responsável técnico pela execução, número da carteira profissional, respectivo registro no Estado do Espírito Santo, categoria de uso, número de pavimentos, área total de construção. Artigo 20. O requerente poderá, durante a vigência da licença de obras, solicitar sua paralisação. Artigo 21. As disposições deste capítulo serão aplicadas também às construções que já se encontram paralisadas na data de entrada em vigor desta lei. Seção 5 da renovação de alvará de licença para construção. Artigo 22. O proprietário poderá requerer a renovação do alvará de licença para construção para prorrogar a validade do prazo para a conclusão da obra ou edificação devidamente licenciada. Seção 6 da aprovação do projeto de modificação com ou sem acréscimo de área. Artigo 23. O projeto já aprovado poderá ser modificado mediante a apresentação do projeto de modificação pelo proprietário e será submetido à análise e aprovação pelo setor competente. Artigo 24. O processo em que se requer a modificação do projeto deverá ser instruído com uma via do projeto arquitetônico modificativo em papel sulfite e, se aprovada a análise prévia, deverá ser complementada com 3 cópias em papel sulfite. Seção 7 da licença para pequenas obras. Artigo 25. A licença para pequenas obras consiste em documentação autorizada expedida pelo município, quando o requerimento de instalação de equipamentos, instalações diferenciadas, elementos urbanos, realização de obras temporárias ou não, e reforma sem acréscimo de área. Artigo 26. Poderá ser objeto de licença para pequenas obras, do 1 ao 5, fechamentos ou tapumes, canteiros de obras, instalação de estande para promoção de vendas, equipamentos ou instalações diferenciadas, elementos urbanos, reparo, e são essas. Seção 8 do certificado de conclusão de obra. Artigo 27. O certificado de conclusão de obra consiste em documento expedido pelo setor responsável da Prefeitura ao final da construção e após vistoria técnica para a liberação de um empreendimento apto a ser habilitado conforme a legislação municipal. Artigo 28. Após a conclusão das obras, no prazo de 30 dias, o proprietário deverá requerer vistoria à Prefeitura. Artigo 29. Estando a obra acabada e tendo sido devidamente aprovada pela vistoria, a Prefeitura deverá emitir certificado de conclusão de obras. Artigo 30. Poderá ser concedido o certificado de conclusão de obras de forma parcial, a juízo do órgão municipal competente, quando for verificada a conclusão de parte independente da edificação, desde que fiquem assegurados acessos às circulações independentes em condições satisfatórias aos pavimentos e unidades a serem vistoriadas. Seção 9 da certidão de alinhamento e licença para a construção de muro e gradil. Artigo 31. A certidão de alinhamento e licença para a construção de muro e gradil consiste em documento hábil e obrigatório emitido pelo município após prévio requerimento do solicitante, onde será fixada a linha divisória entre o terreno ou lote de propriedade particular e o logradouro público existente ou projetado, evitando-se a invasão do passeio público, bem como a permissão para execução de serviços de construção e reforma de muros nas divisas e testadas do imóvel. Seção 10 da licença para obras em logradouro. A licença para obras em logradouro consiste na liberação por parte da Prefeitura, após prévio requerimento solicitante, de escavação, instalação de cabos, dutos e outras obras de infraestrutura urbana. Seção 11 da certidão de conclusão de serviço.
Artigo 33, a certidão de conclusão de serviço consiste em documento obrigatório emitido pelo município, após prévio requerimento do solicitante comprovando a conclusão do serviço, em conformidade com o ato de autorização ao licenciamento. Seção 12, certidão de localização e numeração. Artigo 34, a certidão de localização e numeração consiste em documento emitido pelo município após prévio requerimento do solicitante, contendo a caracterização física, a localização e a numeração oficial do imóvel objeto de análise. Artigo 35, a certidão de área e confrontações com vista em planta consiste em documento emitido pelo município após prévio requerimento do solicitante, contendo a caracterização física, dimensões do imóvel de objeto de análise, bem como as confrontações do mesmo. Capítulo 4 das obras públicas agora. Seção 1, disposições gerais. Artigo 36. Não poderão ser executadas obras públicas sem aprovação de projeto e licenciamento de construção emitido pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, que estão submetidas às determinações desse Código, ficando, entretanto, isentas do pagamento de taxas referidas neste Código as seguintes obras, quando executadas diretamente pela administração pública ou através de empresa contratada: construção de edifícios públicos, obras de qualquer natureza em propriedades da União, Estado e Município, obras a serem realizadas por instituições oficiais ou paraestatais, obras a serem realizadas por instituições públicas. Estas estão isentas de taxas referentes a este Código. Artigo 37. Processamento do pedido de aprovação de projeto de licenciamento de construção para obras públicas terá preferência sobre quaisquer outros processos. Artigo 38. A execução de obra pública está sujeita às determinações deste Código e as demais normas edilícias e urbanísticas, respondendo por ela, inclusive, quanto à observação dos procedimentos administrativos e legais, a repartição que a esteja executando ou por ela seja responsável. Capítulo 5, da preparação e obrigações durante a execução das obras. Do canteiro de obras. Artigo 39. A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios complementares, suas instalações e equipamentos, será procedida de forma a obedecer o projeto aprovado à boa técnica, as normas vigentes e o direito de vizinhança, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores da comunidade, das propriedades e dos logradouros públicos, observada em especial a legislação trabalhista pertinente. Artigo 40. O canteiro de obras compreende a área destinada à execução e desenvolvimento das obras, serviços complementares e implantação de instalações temporárias necessárias à sua execução, tais como escritório de campo, depósito, estande de vendas, entre outros. Artigo 41. Para todas as construções ou demolições, salvo as exceções previstas neste Código, será obrigatório o fechamento por muro ou tapume em toda a sua testada, sobretudo no alinhamento do terreno com altura mínima de 2 metros, devendo atender às seguintes exigências: as colocações de tapume dependem da concessão de licença, ser construído com material adequado, o fechamento não poderá prejudicar de qualquer forma a arborização pública, a iluminação pública, a visibilidade das placas, avisos ou sinais de trânsito. Quando o fechamento ocorrer sobre a linha de divisa do terreno, poderá ser realizado em alvenaria, manter-se permanentemente conservados e limpos suas faces externas, os portões do tapume deverão abrir para dentro do imóvel, o tapume deverá ser mantido enquanto perdurarem os trabalhos capazes de afetar a segurança dos transeuntes. Artigo 42. A linha de locação para a implantação do tapume não poderá exceder a metade da largura do passeio e deverá respeitar circulação mínima de 1,20 m. Artigo 43. Retirados os tapumes e andaimes, será obrigatória a imediata reparação dos danos causados ao logradouro público. Artigo 44. Será permitida a utilização do afastamento para fechamento de canteiro de obras e respectiva instalação destinada à promoção de vendas mediante a concessão do alvará de licença disposto no artigo 32 desta lei, obedecidas as seguintes disposições: a linha de lotação para a implantação do estande de vendas, deverá haver chanfro com o terreno vizinho devido à possibilidade de acesso de veículos e pedestres, não poderá ser utilizado passeio público na área do chanfro do lote, devendo o tapume nesta área estar instalado sobre a linha de divisa do terreno. Artigo 45. Nos casos de obras paralisadas, quando o período de paralisação for maior do que 6 meses, deverá o empreendedor recuar o tapume para o alinhamento do terreno. Artigo 46. A finalização urbanística do município poderá, mediante ação fiscal, exigir reparos ou ainda a demolição do canteiro de obras e respectiva instalação destinada à promoção de vendas e ou escritório de obras nos seguintes casos: se a atividade permanente paralisada por mais de 6 meses, se constatado seu uso ou ocupação irregular, se essas instalações estiverem propiciando condições de risco à saúde ou segurança de terceiros,
se apresentarem condições que possam agredir o meio onde foram implantadas. Artigo 47, é obrigatória a instalação de proteção onde houver risco de queda ou proteção de objetos ou materiais sobre imóveis vizinhos, logradouro público ou áreas públicas, em razão de processos construtivos, observadas as seguintes questões. 1. A proteção de que trata o caput deste artigo deverá atender os requisitos das normas regulamentares do Ministério do Trabalho. 2. A tela de proteção deve constituir-se de uma barreira protetora contra a projeção de materiais e deve ser instalada entre as extremidades de duas plataformas de proteção consecutivas. Artigo 48. As plataformas de segurança em uma construção paralisada por mais de 6 meses deverão ser retiradas. 49. Os responsáveis pela edificação são obrigados a indenizar os transeuntes e edificações vizinhas que sofrerem prejuízos oriundos da queda de ferramentas ou qualquer material de construção. Das ações fiscais do capítulo 6. Artigo 50. Compete exclusivamente a coordenação de fiscalização urbanística da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município, por meio de agente de fiscalização no âmbito de sua competência, expedir notificações, aplicar autos de infração, embargos ou interdições às construções e promover a apreensão de materiais de construção. 51. A notificação poderá ser expedida para cumprimento de exigência acessória determinada em processo regular ou não e para exigir providências sobre assuntos concernentes à construção em geral. 52. Ao agente de fiscalização urbanística é vedada a emissão de notificação, sendo obrigatória a lavratura de auto de infração nos seguintes casos. 1. For iniciada qualquer construção ou demolição, sem que haja expedido competente alvará respectivo. 2. O proprietário não cumprir as determinações e prazos fixados em sede de notificação. 3. For necessária a interdição de qualquer tipo de obra. 4. For realizada a ocupação do imóvel sem emissão prévia do certificado de conclusão de obra. 5. Qualquer embargo ou interdição. Artigo 53. O auto de infração será lavrado quando o agente de fiscalização verificar irregularidades na obra. Em relação às disposições desta lei, deverão constar obrigatoriamente os seguintes elementos, sob pena do respectivo auto de infração ser julgado subsistente. Identificação completa do proprietário do imóvel, data contemplando dia, mês e ano, dispositivos legais infringidos, assinatura acompanhada de carimbo do agente de fiscalização, informação acerca da reincidência da infração, breve relato da infração cometida, área em metros quadrados e o quantitativo de VRTS que fundamenta o cálculo da multa, quando for o caso. Artigo 54. Se o infrator se recusar a assinar ou receber a notificação do auto de infração, o agente de fiscalização certificará a ocorrência no documento fiscal na presença de 2 testemunhas cujas assinaturas deverão constar no referido documento. Penalidades. Artigo 55. As infrações a esta lei serão punidas alternada ou cumulativamente com as seguintes sanções: multa, embargo, interdição, apreensão de materiais de construção e equipamentos e demolição. Artigo 56. Será indispensável a notificação emitida a critério sob a responsabilidade do agente de fiscalização quando da necessidade de cientificação ou orientação do notificado para exigir providência sobre assuntos concernentes a construções em geral, salvo quando se tratar de infração disposta no artigo 52 dessa lei. 57. O prazo para sanar as irregularidades constitui-se em ato de administração municipal, realizado através do servidor fiscal no exercício da atividade que levará em consideração os aspectos técnicos pertinentes para a estipulação do lapso temporal necessário para o saneamento das determinações indicadas na notificação. Artigo 58. Na notificação deverá constar o tipo de irregularidade supostamente apurada com a respectiva indicação do diploma legal infringido e o prazo para saneamento, além da localização do imóvel, qualificação pessoal do notificado, a autoridade notificante e data do ato. Da multa. Artigo 59. Descumpridas as normas desta lei, será imposta multa ao infrator, na forma e valores regulamentados por esta lei. Artigo 60. Emitido o auto de infração, com a imposição da multa, o infrator terá o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar recurso que será analisado por uma comissão de julgamento de infrações urbanísticas, denominada COGIL. Artigo 61. Serão aplicadas multas diárias quando desrespeitadas as seguintes determinações: desrespeito ao termo de embargo, uso ou ocupação de obra embargada ou interditada, uso diverso licenciado. Artigo 62. As multas poderão ser majoradas em até 100%, quando os valores aplicáveis forem insuficientes para sustentar o caráter punitivo que ensejou
a aplicação da penalidade ou para os casos de reincidência e serão minorados em até 50% quando restar comprovado que o causador contribuir de alguma forma para atendimento das determinações. Artigo 63, a multa lavrada será vinculada à inscrição imobiliária do imóvel, cuja transferência de titularidade somente será autorizada após sua devida quitação. Artigo 64, as multas não pagas nos prazos legais serão inscritas em dívida ativa, devendo o município cobrá-las judicialmente. 65, os débitos decorrentes das multas não pagas nos prazos legais serão atualizados com base na legislação tributária municipal, tendo por início do prazo o dia posterior ao vencimento da multa não paga. 66, os valores das multas aplicadas pelo agente de fiscalização deverão seguir o estabelecido nos artigos desta seção. 67, pela construção, sem a aprovação do projeto arquitetônico e sem a devida licença de construção, será lavrada a multa conforme disposto abaixo para o proprietário do imóvel, tendo por referência o valor de referência do Tesouro Estadual e aí as aplicações dependendo da edificação. Artigo 68, pela execução de obras em desacordo com o projeto aprovado, será lavrada multa no valor de 500 VRTS, mais 2 VRTS por metro quadrado linear da obra, para o proprietário, possuidor ou titular do cadastro imobiliário do imóvel. 69, pela ausência no local da obra do projeto arquitetônico e do projeto arquitetônico aprovado e/ou do alvará, o proprietário será notificado pelo prazo máximo de 30 dias para providências e estes esgotados, será lavrada a multa no valor de 250 VRTS para o proprietário possuidor ou titular do cadastro imobiliário do imóvel. Artigo 70, pela ocupação do imóvel sem a emissão prévia de certificado de conclusão da obra, será lavrada a multa conforme disposto abaixo para o proprietário possuidor titular do cadastro imobiliário do imóvel. E aí há a descrição por edificação. Artigo 71, pela inobservância das prescrições sobre tapumes e andaimes, será lavrada a multa no valor de 250 VRTS. 72, pela desobediência ao embargo ou interdição da obra, será lavrada a multa no valor de 500 VRTS. 73, pelas demolições executadas sem a licença municipal, será lavrada a multa de 2,5 VRTS por metro quadrado demolido. Artigo 74, pelo desatendimento e instalação de plataforma de segurança e telas de proteção, será lavrada a multa no valor de 150 VRTS para o proprietário do imóvel. 75, pela abertura de logradouros ou passeios para obras de infraestrutura sem a devida licença, será lavrada a multa no valor de 50 VRTS. 76, pela montagem de elevadores sem a devida licença, será lavrada a multa no valor de 100 VRTS para o proprietário. 77, pelo funcionamento de elevadores sem a devida licença, será lavrada a multa no valor de 200 VRTS. Dos embargos, artigo 78. As obras em execução, paralisadas ou concluídas, serão embargadas mediante auto de infração, por determinação do agente de fiscalização, sempre que verificadas as seguintes irregularidades. 1. Quando a obra for executada sem licença. 2. Quando for executada em desacordo com o projeto arquitetônico aprovado. 3. O proprietário possuidor titular do cadastro imobiliário responsável pela obra se recusarem a atender qualquer notificação de intimação do Poder Executivo Municipal. 4. Não forem observadas indicações de alinhamento e nivelamento fornecidos pelos órgãos municipal competentes. 5. Estiverem em risco sua estabilidade ocorrendo perigo para o público ou para o pessoal que as execute. 7 e 9. O embargo é a ordem administrativa que culminará na paralisação de todas as atividades construtivas consideradas irregulares, no impedimento da continuação de obras, no impedimento de ocupação do imóvel construído de maneira irregular, quando se tratar de obras já concluídas ou paralisadas. Artigo 80. Toda obra objeto de embargo deverá permanecer paralisada sob contínua fiscalização. Artigo 81. Correndo o descumprimento da sanção de embargo, será aplicada a multa por dia de descumprimento, observados os critérios do artigo 72, sem prejuízo de outras sanções cabíveis e de ação judicial para tanto. Artigo 82. O embargo à obra somente será retirado depois de sua total regularização. Artigo 83. O agente de fiscalização fixará nas obras objeto de embargo placa indicativa do embargo da obra e/ou edificação irregular, ficando a manutenção dela sob inteira responsabilidade do proprietário e do possuidor do imóvel. Da interdição. Artigo 84. Verificada na obra situação de risco ou ameaça à segurança das pessoas ou bens públicos ou privados, bem como nos casos de descumprimento do embargo, será emitida imediatamente pelo agente fiscal a ordem de interdição, proibindo qualquer acesso não autorizado ao município, pelo município local. Artigo 85. A interdição somente será suspensa quando forem eliminadas todas as causas que a determinaram,
bem como o devido recolhimento dos valores relativos às penalidades, quando houver. Da demolição, artigo 86, a obra surpreendida em execução, sem o devido licenciamento perante o órgão municipal, e que, após análise do órgão competente, restar comprovado que ela não atende às exigências de regularização previstas em lei, será procedido sua demolição. Artigo 87, a penalidade de demolição será determinada pelo agente público responsável, depois de consultada a Procuradoria-Geral do município, e será comunicado ao responsável pela edificação para realizá-la no prazo de 60 dias após ciência da decisão. Artigo 88, esgotados os prazos previstos no artigo anterior, e caso o responsável pela obra não inicie a demolição, a Prefeitura Municipal de Itapemirim executará imediatamente a mesma, cobrando as despesas decorrentes acrescidas de 30% sobre seu valor a título de multa, sem prejuízo de outras multas estabelecidas. Artigo 89, as construções não licenciadas edificadas ou em construção sobre o terreno do domínio da União, do Estado e do município serão sumariamente demolidas, salvo nos casos de regime de ocupação autorizada. Artigo 90. A desobediência às determinações de paralisação da obra considerada irregular sujeitará o infrator à apreensão dos materiais de construção que possam ser utilizados para a continuidade da obra. Artigo 91. Satisfeitas as penalidades pecuniárias promovida a regularização da obra, o interessado poderá requerer a liberação dos materiais apreendidos à Prefeitura, devendo retirá-los no prazo de 60 dias. Artigo 92. O autuado terá o prazo de 30 dias contados a partir da cientificação do auto de infração para apresentar a COGIL recurso ao auto de infração ou efetuar a quitação da multa. Artigo 93. O recurso deve ser endereçado à COGIL com a expressa indicação do número de auto de infração impugnado, qualificação completa do recorrente e as razões de fato e de direito para sua impugnação. Artigo 94. Além dos elementos do artigo antecedente, o recurso observará os princípios do formalismo moderado e da fungibilidade recursal, devendo ser obrigatoriamente instruído com cópia de documento de identidade legalmente reconhecido, comprovante de endereço atualizado, procuração com a respectiva firma conhecida, cópia do auto de infração impugnado. Artigo 95. Se a parte infratora apresentar defesa alegando exclusivamente a ausência ou nulidade da notificação, o auto de infração e for pela COGIL, será emitida nova notificação, concedido novo prazo para o saneamento da irregularidade. Artigo 96. Mantido o auto de infração pela COGIL, a parte recorrente deverá ser notificada para a cientificação do julgamento, pagamento da multa imposta ou interpor recurso em segunda instância no prazo de 15 dias. Artigo 97. Não sendo apresentado recurso e não havendo a quitação da multa aos prazos estabelecidos, proceder-se-á a sua inscrição na dívida ativa municipal. Artigo 98. Após o auto de infração ter sido julgado subsistente, deverá ser estabelecida a penalidade aplicada. Artigo 99. Da decisão da primeira instância caberá recurso voluntário em instância superior, na forma da legislação referente ao processo administrativo de contencioso fiscal. Artigo 100. Capítulo 1. Disposições gerais e procedimentos técnicos. Estamos no artigo 100, faltam ainda 205 artigos. Eminente presidente, eu vou dinamizar a leitura, porque já são 17h07, ok? Informando aos que nos assistem, reforçando de que esse projeto ele está inteiramente na íntegra no site desse Poder Legislativo, por isso a leitura dinâmica, ao qual estou fazendo. Todos podem ter acesso irrestrito e totalmente público a qualquer momento para ler na íntegra a matéria legislativa. Artigo 100. Os parâmetros urbanísticos serão estabelecidos pela legislação urbanística do município, em especial no plano diretor municipal. Artigo 101. Os componentes das edificações, que compreendem fundações, estruturas, paredes e coberturas, deverão apresentar resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico. Artigo 102. Nos andares acima do térreo, a altura mínima de peitoriz e guarda-corpo será de 1 metro. 103. A execução de instalações prediais, tais como água potável, água pluvial, esgoto, energia elétrica para raios, telefonia, gás e guarda de resíduo domiciliar, observarão em especial as normas técnicas ou legislações vigentes. 104. As edificações situadas em áreas desprovidas da rede coletora pública de esgoto deverão ser providas de instalações destinadas aos tratamentos de efluentes, situadas inteiramente dentro do limite do lote.
Artigo 105. A construção, a reforma, a ampliação de edificações ou a mudança de uso para esse tipo de edificação deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 106. Na promoção de acessibilidade serão observadas as regras gerais previstas nesta lei, complementadas pelas novas técnicas de acessibilidade instituídas pela ABNT e pelas disposições contidas na legislação estadual e municipal. Aí as regras conforme a acessibilidade. Artigo 107. A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação e reforma de edificações de uso coletivo deve atender aos preceitos de acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou aberta ao público, conforme os padrões das novas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 108. Em qualquer tipo de ampliação ou reforma das edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de circulações internas e externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical. Artigo 109. Os balcões de atendimento, as bilheterias e a edificação de uso público ou de uso coletivo deverão dispor de pelo menos uma parte de superfície acessível para atendimento às pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, conforme padrões e normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 110. Qualquer tipo de construção, ampliação ou reforma das edificações de uso público, de uso coletivo ou residencial multifamiliares devem dispor de sanitários acessíveis, localizados nas áreas de uso comum, destinados ao uso por pessoas deficientes com mobilidade reduzida. Os teatros, 111. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferência, templos e similares reservarão pelo menos 2% da lotação do estabelecimento para pessoas com cadeira de rodas, distribuídos pelos recintos em locais diversos, de boa visibilidade, próximo aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas. Artigo 112. Os projetos de estabelecimento de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, público ou privados, a serem aprovados, contemplarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes e compartilhamento para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, biblioteca, auditórios, ginásios, instalações esportivas, laboratórios, áreas de lazer, refeitórios sanitários. 113. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para executar as condições de acessibilidade dos empreendimentos, e aí as regras. Artigo 114. As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção de acessibilidade a todos os bens culturais e imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a instrução normativa do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM. Artigo 115. Fica o Poder Executivo autorizado a construir ou recuperar as calçadas que estejam em condições irregulares de uso e que tenha sido objeto de notificação feita pelo órgão competente e não atendida pelo proprietário ou possuidor do imóvel, lindeiro à área da calçada. O Poder Executivo Municipal deverá promover política pública para a recuperação ou construção de calçadas, salvo em relação às novas obras ou reformas. 117. O Poder Público Municipal poderá criar padrão para intervenção em áreas de calçadas, definindo critérios para áreas próprias, circulação de pedestres e ciclistas, instalação de equipamentos mobiliário urbano, arborização em locais para travessias. 118. Os projetos de edificações apresentados para análise e aprovação deverão englobar o projeto de respectiva calçada fronteiriça. Capítulo 3. Condições gerais relativas a terrenos. 119. Será obrigatória a execução de obras de arrimos de terra sempre que o nível de um terreno seja superior ao logradouro, onde se situa no interior de terrenos ou suas divisas quando ocorrer qualquer diferença de nível. 120. Serão exigidas para a condução de águas pluviais e águas resultantes de filtrações, sarjetas e drenos comunicando-se diretamente com a rede de coleta de águas pluviais do logradouro. 121. As obras de canalização ou regularização de cursos d'água e de valas dependerão de análise e aprovação do órgão competente. Capítulo 4, 122. O dimensionamento, especificação e emprego dos materiais e elementos construtivos deverão assegurar a estabilidade, segurança, salubridade das obras, edificações e equipamentos de acordo com os padrões estabelecidos na ABNT. 123. Nenhuma construção poderá ser iniciada antes da emissão do alvará de licença para construção, devendo ser respeitado o alinhamento fornecido pelo município através do serviço de topografia. 124. Projeto e execução de fundação da construção, assim como as respectivas sondagens, exames de laboratório e provas de carga serão feitos de acordo com as normas adotadas ou encomendadas pela ABNT.
125, o proprietário e o responsável técnico pela obra deverão adotar providências que se façam necessárias à sustentação dos prédios vizinhos limítrofes, com a execução de escavações no terreno para a execução da fundação. Dos muros divisórios e fechamentos. 126, o fechamento é alvenaria similar na divisão frontal, lateral e fundos, quando existir, poderá ter altura máxima de 3 metros, admitindo fechamento com altura superior, quando se tratar de grades ou similares, ou ainda em alvenaria, até o limite determinado, com excedente em grade, vidro ou material similar. 127, o fechamento de edificações agrupadas em quadra, área ou gleba, a largura e a altura do portão de acesso deverá obedecer à legislação de combate a incêndio e pânico. 128, os limites de compartimentos em andares acima do solo, que não forem vedados dos paredes perimetrais, deverão dispor de guarda-corpo de proteção contra a queda com altura mínima de 1 metro. Os artigos são muito especificados aqui por seção, então eu vou ler as seções, porque aí são só características dentro dos tipos. Então, da seção 5, fala das paredes e pisos, no artigo 128 e 129. Seção 6, das fachadas e cobertura, artigo 130 ao 133. Seção 7, das marquises e balanço, artigo 134. Dos toldos, estores e passagens cobertas, artigo 135. Das portas, artigo 136. Fala dos dimensionamentos, dos tamanhos. Todos podem acessar isso no projeto substitutivo 2, no corpo do projeto. Seção 9, das instalações prediais, artigo 137 ao 139. Subseção 1, das instalações hidráulicas, e aí as condicionantes para os projetos de instalações hidráulicas. Eu passo aqui apenas citar os artigos. Artigo 140 ao 144. Das instalações sanitárias, subseção 2, artigo 145. Ao 149, dos sistemas de segurança, artigo 150, como é o funcionamento dos sistemas de segurança. Seção 11, dos equipamentos de elevação, artigo 151. Ao 155, seção 12, das plataformas, escadas e esteiras rolantes, como devem ser, artigo 156. Do capítulo 5, das garagens e áreas de estacionamento, artigo 157 e 158. A seção 2, dos acessos e circulação de veículos a essas garagens de estacionamento, artigo 159. Ao 160. Seção 3, espaço de manobra e dimensionamento das vagas de estacionamento como devem ser, artigo 161 ao 163. Da carga e descarga, artigo 164. Das piscinas em geral, artigo 165, como devem ser as piscinas, ao artigo 167. Do capítulo 6, elementos componentes da edificação. Aí fala da armazenagem dos resíduos sólidos e gás, como devem ser os requisitos, do artigo 168 ao 169, dos compartimentos. Em ambientes se deve buscar condições de conforto ambiental. Então, como deve ser, artigo 170, e aí fala das cozinhas, residenciais, industriais, áreas de serviço, ao 174. Estamos dinamizando, considerando que todo cidadão pode ter acesso a esse projeto. O espaço de circulação, como devem ser os espaços, no artigo 175 a 178. Das escadas, como devem ser obrigatoriamente as escadas nas edificações, do artigo 179. Espaço, tamanho, obedecendo todas as regras. Do artigo 179 a 185. Da escada coletiva de segurança, do artigo 186. Como devem ser as escadas coletivas de segurança nas edificações, artigo 186. Das rampas, seção 4, artigo 187. Artigo 188, dimensionamento dos espaços de circulação coletiva. O 189, as galerias internas, como deverão ser a largura, como deve se dispor. Artigo 189. Dos giraus e mezaninos, como deve ser, principalmente em galpões, artigo 190 ao 194.
da iluminação e ventilação, das disposições gerais, seção 1, artigo 195, que trata das iluminações nas edificações. Do artigo 195 ao 206, da lotação das edificações. Esse é relevante lermos. Artigo 207, considera-se a lotação de uma edificação o número de usuários calculado na dependência de sua área de utilização. A lotação de uma edificação será somatória das lotações de seus andares ou compartimentos onde desenvolverem diferentes atividades, calculado tomando-se a área útil efetivamente utilizada no andar para o desenvolvimento de determinada atividade, dividida pelo índice correspondente determinado na tabela abaixo. E aí a habitação, 2 pessoas por metro quadrado. Comércio e serviço, 5 pessoas por metro quadrado em setores com acesso ao público, 7 pessoas, setores com acesso ao público nas áreas de trabalho, 5 pessoas por metro quadrado na circulação horizontal em centros comerciais. Essa é a lotação para cada tipo de estabelecimento. 0,40 metro quadrado, 40 centímetros, quadrados, frequentadores em pé, 1 metro quadrado frequentadores sentados, 7 demais áreas, 1 usuário sentados. Aí fala da prestação de serviços de saúde, como devem ser, a lotação, prestação de serviços de educação, os locais de reunião, prática de exercício físico especial, disposto em uma tabela de como é a lotação para cada um desses estabelecimentos. E vai até o artigo 207, qual relatamos. Capítulo 11, ancoragem para trabalhos em fachadas, que vai do artigo 208, somente 208, da habitação. Artigo 209, as dimensões mínimas dos compartimentos de habitação devem atender o contínuo anexo 5 desta lei. E aí fala da edificação de uso residencial, como deve ser a habitação unifamiliar, artigo 210. Ao 212, 213, perdão, da edificação de uso misto, como deve ser do artigo 214, somente esse, da edificação de uso não residencial, e aí destinado ao exercício de tipo industrial, comercial, prestação de serviço. Artigo 215, dos postos de abastecimento, serviços e automóveis. Artigo 216, como devem ser. Artigo 216 ao 223. Das garagens e estacionamentos coletivos de veículo. Artigo 224 ao 226. Das atividades de organização religiosa, 227 ao 228, como devem ser instituições religiosas. Dos cemitérios, artigo 229. Da atividade de atenção à saúde humana, artigo 230, e aí inclui-se clínica médica, ambulatório, pronto-socorro, posto de saúde, hospital, banco de sangue, clínica de radiação ionizante, qualquer clínica sob responsabilidade médica. Engloba desde os artigos 230 ao 31. Da hospedagem de hotéis, motéis, hotel-residência, pensões, casas de repouso, artigo 232, como devem ser dispostos, ao 232 ao 239, seção 8, das edificações destinadas a supermercados, artigo 240 ao 244, dos centros comerciais, como devem ser edificados, artigo 45, ao 247, dos restaurantes, bares, lanchonetes congêneres, do artigo 248, como devem ser edificados, ao 253, das edificações para indústrias em geral, e aí disposto um capítulo somente para essas edificações de indústrias, do artigo 254, ao 263, das edificações para fins culturais e recreativos, esportivos e congêneres, do artigo 264 e 200 ao 263, das edificações para cinemas e teatros, artigo 267 ao 270, das edificações para creches, escolas, colégios e ginásios, seção 3, do artigo 271, as edificações devem ser
dessas instituições escolares, do 271. Ao artigo 290. E aí passamos às disposições transitórias e finais. Artigo 291, o responsável pela aprovação dos projetos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo poderá recusar a aprovação de projetos que apresentem em sua concepção arquitetônica características de diversas atividades e/ou uso indicado no projeto de arquitetura apresentado. Artigo 292, para efeito de fiscalização, define-se como início da obra a primeira das ocorrências caracterizadas por 1. Início das fundações. 2. Instalação do canteiro de obras. 3. Instalação de tapumes. 4. Demarcação de obras. Artigo 293. Toda e qualquer obra, para que tenha início, inclusive quanto à sua fase de fundação, deverá possuir o competente alvará de licença para a construção. Artigo 294. Para os efeitos deste Código, define-se como obra concluída aquele cujo conteúdo do projeto arquitetônico aprovado e licenciado pelo município tenha sido executado fielmente e na íntegra. Artigo 295. Caso a edificação venha ocupar mais de um lote de terreno, estes deverão sofrer remembramento previamente ao licenciamento. Artigo 296. Nos casos de desmembramentos, quando sua autorização pelo município, será consultada a existência de projeto aprovado para verificação dos parâmetros urbanísticos e edilícios vinculados à área de objeto do desmembramento. Artigo 297. As obras e edificações concluídas ou não, em andamento ou paralisadas, deverão manter as condições de segurança e promover medidas que visem impedir acidentes, transtornos ou riscos às pessoas e aos bens, públicos ou particulares. Artigo 298. Para o cálculo dos valores de tributos e multas, será considerado o valor de referência Tesouro Estadual, VRTE, estabelecido pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Artigo 299, projetos de construção já aprovados e cujo licenciamento de construção já foi concedido ou requerido anteriormente esta lei, terão um prazo improrrogável de 36 meses a contar da vigência desta lei para a conclusão das obras de infraestrutura, sob pena de caducidade, vedada a revalidação do licenciamento da construção de aprovação de projeto. Artigo 300, considera-se concluídas as obras de infraestrutura da construção, a execução das fundações, desde que lançadas de forma tecnicamente adequada ao tipo de construção projetada. Artigo 301. Será examinada de acordo com as exigências legais vigentes anteriormente a esta lei, desde que seus requerimentos hajam sido protocolados na Prefeitura Municipal de Itapemirim, antes da vigência desta lei, os processos administrativos de aprovação de projeto de edificação ainda não concedida. Artigo 302. Aplica-se a legislação que aprovou o projeto nos casos de processo administrativo de modificação do projeto de construção, cujos requerimentos hajam sido protocolados na Prefeitura Municipal de Itapemirim antes da vigência desta lei, desde que atendam às disposições do artigo anterior. Artigo 303. Serão aplicadas as disposições desta lei quando a edificação não possuir habite-se, nos casos em que for solicitada a aprovação de projeto arquitetônico modificativo. Artigo 304. Esta lei entra em vigor no dia 31 de março de 2024. Artigo 305. Fica revogada em 30 de setembro de 2024 a Lei Municipal número 907, de 2 de julho de 84 e suas alterações. Parágrafo único. Para regular a adaptação à nova legislação até o decurso do prazo de que trata o caput, o interessado poderá optar pela utilização desta lei ou da Lei Municipal 907/84, vedando-se a aplicação combinada das legislações. Itapemirim, Espírito Santo, 10 de outubro de 2023, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. E aí nos anexos há o glossário com as informações ali para esclarecimento dos significados dos termos. O anexo 1 detalha sobre as calçadas, o modelo de calçada, calçada cidadã. No anexo 2, o cálculo de vagas de estacionamento, vagas de automóveis e motos, dependendo da edificação. O anexo 3, disposições para vagas de estacionamento e faixa de circulação em curva. O anexo 4, da tabela de taxas administrativas, baseados sempre na VRTE.
apenas a título de informação, a VRTE hoje, atual de 2023, valor de referência Tesouro Estadual está na unidade de R$ 4,03. Anexo 5, da tabela 1 de edificações residenciais, como devem ser as medidas para cada um, os limites ali. Tabela 2, edificações comerciais e de serviço, também no anexo 5. E termina aqui a leitura da matéria, eminente presidente. Senhores vereadores, justificando a ausência do vereador José de Oliveira Lima, ele ligou mais cedo, falando que estava no hospital com a esposa, para fazer um procedimento em uma das mãos, pediu para justificar a sua ausência e vai fazer o possível para estar na sessão das 18. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Rodrigo pela leitura do material do expediente, não tendo mais nada a ser tratado nessa tarde, em nome de Deus encerramos a sessão.